Olá pessoal, a Secretaria de Educação de São Paulo abriu concurso com 167 vagas para o cargo de oficial administrativo. Com base no edital VUNESP, farei uma série de vídeos que vão te ajudar nesse concurso e vou começar pela Constituição do Estado de São Paulo. Selecionei aqui os artigos que o edital VUNESP solicitou para este concurso, começando pelo título 1, que é dos Fundamentos do Estado. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Estadual não pode estar em discordância com a Constituição Federal. O artigo 2º fala sobre a prioridade jurídica quando se trata dos direitos e liberdades fundamentais. E o artigo 3º diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Por causa deste artigo, que muitas vezes o próprio Estado disponibiliza um advogado para quem declara insuficiência de recursos e também presta assistência integral. O artigo 4 fala que, nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Agora já partimos, conforme o edital prevê, para o título 2, da Organização dos Poderes, capítulo 1, Disposições Preliminares. O artigo 5º diz que são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário, e sendo que o primeiro inciso diz que é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. O segundo inciso diz que o cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, salvo exceções previstas nessa Constituição. E o artigo 6º diz que o município de São Paulo é a capital do Estado. O artigo 7º diz que são símbolo do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. Por mais simples que pareça, tem muita gente que não sabe distinguir aqui e a VUNESP costuma cobrar em algumas questões. No 8º artigo, pessoal, aqui tem uma citação do artigo 26 da Constituição Federal, que diz assim: além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, inclui-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. Então, quer dizer o seguinte: além de toda a propriedade do Estado, que é previsto no artigo 26 da Constituição Federal, também tem as margens dos rios e lagos do seu domínio aqui, que também pertence ao Estado de São Paulo, que estão aqui previstos no artigo 8. Aí a gente já parte para a próxima etapa, que é o capítulo 3, que vai falar mais propriamente do Poder Executivo. E aí diz que a seção 1 do governador e do vice-governador. E aqui eu sublinhei, pessoal, o artigo 37, que diz que o Poder Executivo, pelo governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Então, caso apareça na prova que por quanto tempo o governador do Estado pode ser reeleito, é por um único período subsequente, pessoal. É bom estar atento a isso aí. E aí tem mais algumas emendas de uma redação, pela emenda constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Tem a Constituição e tem as emendas, que aí é feito por uma redação à parte. E o artigo 38 diz que substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Então, caso o governador precise sair por algum motivo, precisa deixar o mandato, o cargo, e aí vai suceder o vice-governador do Estado. Foi o que aconteceu, por exemplo, atualmente com o Geraldo Alckmin saindo para se candidatar a presidente e Márcio França o substituindo aqui em São Paulo.
E o parágrafo único, pessoal, diz que o vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por ele for convocado para missões especiais. Então, tem uma lei que rege aí as atribuições que cabem ao vice-governador, e sempre que ele for convocado por missões especiais pelo governador, ele vai ter que comparecer aí. E aí tem o artigo 39, né, que fala da eleição do governador e do vice-governador, que vai ser sempre no primeiro e no último domingo de outubro, caso haja segundo turno. Então, o primeiro turno, caso a eleição ainda não seja definida, vai para o segundo turno, que vai ser no último domingo de outubro. Então, é junto com a eleição de deputados e senadores e também de presidente. O artigo 40, pessoal, diz que em caso de impedimento do governador e do vice-governador, vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício de governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça, né? Então, essa questão é muito importante. O presidente da Assembleia Legislativa sucede, junto aí com o presidente do Tribunal de Justiça, o governador e vice-governador, e é muito importante, essa questão já caiu em prova antes. O artigo 41 diz que, vagando os cargos de governador e vice-governador, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, o governador saiu e o vice-governador também, estão vagos esses dois cargos. O presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça assumem até então, até que se façam novas eleições. O primeiro inciso do artigo 41 diz que, ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplique-se o disposto no artigo anterior. E, em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período do governo restante. E o artigo 42, pessoal, diz que perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, né? E com ressalvas aí contendo no artigo 38 da Constituição Federal. Então, o governador não pode ter outro cargo na administração pública, exceto alguns cargos aí que são ressalvados na Constituição Federal. O artigo 43 também é muito importante, está sublinhado aqui: o governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Então é o seguinte, pessoal, a Assembleia Legislativa, junto aí com o Tribunal de Contas, eles têm a função de mediar as decisões tomadas pelo governador do Estado, né? Então, a Assembleia Legislativa tem papel muito importante, papel muito regulador aí nas decisões do governador, e o Tribunal de Contas faz aí toda essa parte de fiscalização das ações. E aí o parágrafo único, né, diz que, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então tem 10 dias aí para assumir o cargo. E o artigo 44 diz que o governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, tá? Então é muito importante saber isso também, porque já caiu em prova também o período que o governador e o vice-governador poderia ficar fora do Estado, se ausentar. O parágrafo único diz que o pedido de licença, amplamente motivado, indicará especialmente as razões da viagem, o roteiro e as previsões de gastos, né? E o artigo 45, o governador deverá residir na capital do Estado. O artigo 46 diz que o governador e o vice-governador deverão, no ato da posse, no término do mandato, fazer a declaração pública de bens. Então, quando o governador toma posse, ele tem que fazer uma declaração, e ao terminar o mandato ele faz outra declaração de bens. E aí vão ser comparadas para ver se os ganhos que o governador teve nesse período aí de governo são realmente compatíveis, né? Para não haver nenhum tipo aí de superfaturamento aí do erário público, né? E aí a gente vem na seção 2, a gente vai falar das atribuições do governador, né? O artigo 47, que compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição,
representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Está sublinhado, pessoal, porque isso pode cair em questão. A CESP costuma cobrar questões assim e mudar alguma coisa. Então, tem que saber a letra, o artigo 47 ao pé da letra, porque pode cair assim. A FCC costuma cobrar bastante e a VUNESP também, né? A VUNESP que é a banca examinadora aí do concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O parágrafo 2 diz que exercer com o auxílio do secretário de Estado a direção superior da administração estadual. Então, os secretários de Estado sempre vão estar muito presentes aí na vida do governador. E aí temos aí a redação, né, e o parágrafo 4 que diz que vetar projetos de lei, total ou parcialmente, então essa parte é muito importante, a atribuição do governador, quando o projeto vem da Assembleia Legislativa, o governador tem a propriedade de vetar ou totalmente ou parcialmente. E o parágrafo 5 diz que prover os cargos públicos do Estado com as restrições da Constituição Federal e dessa Constituição na forma pela qual a lei estabelecer. O parágrafo 6 diz que nomear e exonerar livremente o secretário de Estado. Então, o governador tem a possibilidade aí de montar uma equipe, uma bancada aí de secretários, na qual ele pode exonerar ou nomear livremente. E o parágrafo 7 diz que nomear e exonerar dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nessa Constituição. E aí, pessoal, temos aqui o parágrafo 8, né, que diz que decretar e fazer executar intervenção nos municípios na forma da Constituição Federal e desta Constituição. E aí temos o parágrafo 9, que diz que é prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa na forma dessa Constituição. Esse é um dos parágrafos mais importantes deste artigo, porque é aquilo que a gente já havia falado antes, a mediação do poder do governador, do poder executivo, feita pela Assembleia Legislativa, pelo poder legislativo, né? E aí, para isso, eu separei uma questão da FCC que exemplifica bem isso que a gente vem dizendo aí. Então, pessoal, aí essa questão é a questão da FCC, é uma questão de 2013 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o cargo de agente de defensoria. E aí a gente tem a seguinte questão. Considere a seguinte situação hipotética. Margarido, governador do Estado de São Paulo, e Astrogilda, o vice-governador. Na última sexta-feira, em um trágico acidente automobilístico, Margarido e Astrogilda faleceram, ocorrendo então a vacância de ambos os cargos. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal do Estado de São Paulo, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente A. da Assembleia Legislativa e o vice-presidente da Assembleia Legislativa, alternativa A. B. do Tribunal de Justiça e o presidente da Assembleia Legislativa. C. do Tribunal de Justiça e o vice-presidente do Tribunal de Justiça. E a letra D, da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. E a letra E do Tribunal de Justiça e o defensor público geral. Então, pessoal, essa questão é muito importante e é bom se atentar a um detalhe que aqui ela pede sucessivamente. Quando ela fala sucessivamente, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança, quer dizer que tem a ordem, né? Então, primeiro vai ser chamado aí para o cargo de governador e vice, a letra D, né, como diz na letra D, que é o presidente aí da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Então a letra D é a letra correta, é a letra mais completa, como a gente já havia visto, como eu já havia explicado durante a leitura do artigo. Então é muito importante, pessoal, é muito importante essa questão da FCC de 2013, é uma questão que é muito atual em concursos públicos. A própria VUNESP, que é a banca examinadora, está cobrando bastante. Então é muito bom ficar atento a isso aí.
Chegamos ao fim dessa primeira parte da Constituição do Estado de São Paulo. Essa foi a parte 1 e as demais partes serão postadas em breve aqui no canal Concurso Esmiuçado. Peço que, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação e sempre receber vídeos de concursos públicos como este. Tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.